Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o professor Jailson Azevedo e hoje iremos trabalhar um conteúdo muito interessante que fala justamente sobre o espaço rural brasileiro. Mas aqui seria bom e interessante nós vermos o que é o espaço rural. Nós sabemos, nós já trabalhamos a cidade, agora o espaço rural, o que é? O espaço rural ele corresponde à porção do território, tá? O qual concentra atividades econômicas, principalmente do setor primário, que corresponde à agricultura, à pecuária, o extrativismo e também o turismo, que nós hoje conhecemos como turismo sertanejo. Tá? No Brasil, a agricultura é bastante diversificada. Tá? A partir do seu objetivo. Logo, nós temos a agricultura familiar e a agricultura patronal ou o agronegócio. No que diz respeito à criação de animais, nós vemos a pecuária se desenvolvendo de duas formas: a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. No que diz respeito ao turismo, geralmente é o turismo sertanejo, baseado justamente na questão da exploração de uma forma sustentável dos ambientes, né, naturais, como montanhas, como a Pedra da Boca, né, aqui em Araruna, como a questão do Lajeado de Pai Mateus, lá em Cabaceiras, que é a Hollywood nordestina, e aí sucessivamente. O turismo sustentável, tá certo? Onde é baseado em trilhas, em vocês em escalar certas montanhas, vamos assim dizer, né? E aí sucessivamente. No que diz respeito à agricultura familiar, ela é bem diferente do agronegócio. O que é a agricultura familiar? Ela é a principal responsável pelo abastecimento, tá, do mercado interno, porque ela está voltada para a policultura alimentícia. Tá? E apresenta alta produtividade em algumas áreas. Por quê? Porque geralmente se é introduzido algumas técnicas tradicionais e rudimentares. Tá? Ela é caracterizada pela pequena propriedade, onde os trabalhadores destas propriedades são os membros da própria família e se utilizam de técnicas e ferramentas tradicionais. Tá? Os seus produtos correspondem aos artigos alimentícios para a sua própria sobrevivência. Hoje, por exemplo, em nossa cidade, né, em João Pessoa, nós temos algumas feiras agroecológicas assim desenvolvidas pelos grandes assentamentos rurais de reforma agrária, que é um conteúdo que nós vamos ver mais à frente. E geralmente, essas feiras, ela justamente pôs fim à pessoa do atravessador, que era a pessoa que chegava até o agricultor e barateava os seus produtos para vendê-los a alto custo, tá certo? E aqui nós vemos algumas imagens que denotam as características que já foram elencadas aqui. A questão da propriedade, né, onde é baseada na produção de artigos alimentícios, a questão da introdução de ferramentas como a enxada, a questão da foice, a questão do arado em si sendo movido por força animal, e aí sucessivamente. Aqui nós podemos ver, né, a irrigação por gotejamento, que é muito interessante. Eu vi isso particularmente no assentamento Dona Helena, lá em Cruz do Espírito Santo, tá certo? E as mandalas, que corresponde a vamos assim dizer, é tipo um reservatório de água, tá certo? A qual, por meio, né, da criação de animais, principalmente de patos, as fezes caem nessas águas, ela promove a fermentação e até o adubo dessa propriedade, tá certo? Temos aqui o minhocário, que é justamente uma forma de promover a produção de adubo orgânico. E aqui nós temos, né, a questão da porcentagem no que diz respeito à distribuição do número de estabelecimentos de agricultura familiar por região brasileira, tá certo? Nós podemos ver que se concentra mais na região Nordeste, que é a região historicamente, né, que foi produzida pela economia latifundiária, né, da cana-de-açúcar, e que também são as áreas que mais têm conflitos junto com a questão do norte do Brasil, no que diz respeito à luta pela terra. Tá? E aqui a distribuição da área dos estabelecimentos de agricultura familiar, tá? Por região. Aqui temos a questão da criação do gado bovino, tá certo? Isso é uma pecuária, tá?
extensiva, onde o gado é criado solto e seu alimento é a pastagem natural. Já no que diz respeito ao agronegócio, o agronegócio já está dizendo agricultura, negócio, geralmente voltado para o exterior. Então esse agronegócio, ele apresenta elevada produtividade, porque no processo produtivo, desde o grão até a questão da chegada do produto ao consumidor, nós vamos ver um emprego de uma alta tecnologia. Tá? E ele é caracterizado justamente por alguns pontos, como geralmente ele é monocultor, como o agronegócio do trigo, do café, da laranja, entre outros artigos. Voltado para a exportação, porque eles vendem em dólar, tá certo? Uso de técnicas e ferramentas modernas, como é o caso da semeadeira, da colheitadeira, dos adubos e insumos químicos, os pesticidas, tá certo? E o uso de mão de obra altamente qualificada. Por exemplo, um agrônomo, uma pessoa que trabalha com biotecnologia no que diz respeito a criar, modificar o gene de certo grão. Hoje, por exemplo, tem para mais de 100 tipos de milho, para vocês terem ideia. Tudo geneticamente modificados. Mas por que se muda a genética desses grãos? Justamente para que eles se tornem mais fortes contra a questão das pragas e também das questões naturais, como a seca. E aqui nós temos, ele vai englobar as atividades desde o processamento, a industrialização, distribuição e a comercialização da agropecuária. Quando eu falei agropecuária, é a atividade agrícola junto com a atividade de criação de animais, tanto do gado de corte quanto do gado leiteiro. Tá certo? A agroindústria ela está inserida nesse sistema integrado, justamente porque é uma forma de beneficiar início, meio e fim dos produtos. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos desse agronegócio. Por que a pecuária intensiva? Porque esses animais eles são criados confinados. Até a questão da cobertura ou da reprodução geralmente é feita in vitro, porque eles promovem a retirada do óvulo do animal, como também do sêmen do macho, no caso, e fazem a fecundação em laboratório, escolhendo assim os melhores óvulos e os melhores espermatozoides para que venha ocorrer um melhoramento genético do rebanho. E aqui temos um esquema acerca de como o agronegócio ele funciona. Né? Temos os fornecedores de insumos e máquinas e implementos, que uma vez lançado, ou melhor, vendido, né? A agropecuária e extrativismo vegetal vai promover o processamento e distribuição dessa agroindústria, da indústria e a distribuição de serviços. E aqui nós temos as grandes propriedades rurais, né? São extensas propriedades, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ali perto do Pontal do Paranapanema, tá? E aqui a alta produtividade. Ou para você ter ideia, nós hoje somos os maiores produtores de milho, junto com os Estados Unidos, de laranja, de soja, tá? Existe aquela rivalidade. Tanto é que há uns 6, 7 anos atrás, no governo do presidente Lula, nós fomos até a Organização Mundial de Comércio justamente pedir sanções aos Estados Unidos, já que eles estavam taxando, né, o suco da laranja brasileira. E aqui temos os mais variados tipos de gado, no caso o gado leiteiro ou gado de corte, e os seus melhoramentos genéticos, certo? No material que está no site do Conexão Escolar, vai ter justamente um processo que ocorre dentro dessa pecuária intensiva para o acasalamento dos animais, né? Para a melhoria do porte genético dos mesmos. Para que as vacas leiteiras continuem dando cada vez mais leite e o gado de corte continue cada vez mais robusto, tá certo? Para a venda. Não poderia deixar de trabalhar essa questão chamada agrária. O que é a questão da reforma agrária? Geralmente nós ouvimos muito a questão de alguns madeireiros, alguns mineradores matarem, né, principalmente a população indígena nativa, né, da região lá do Pará, de Roraima, do próprio Amazonas, por causa de terra. Nós vemos isso também no Mato Grosso, né, na região centro-oeste.
e no Sudeste, principalmente próximo ao Pontal do Paranapanema. E essa questão agrária, o que é? Gente, a questão agrária, quando falamos em agrário, falamos sobre a questão do latifúndio. Os trabalhadores rurais, eles fugiram, eles foram expulsos das terras. Por quê? Devido ao processo de modernização da agricultura. Anteriormente, se trabalhava com a enxada, com arado manual, né? E se plantava e colhia manualmente. Hoje nós temos a colheitadeira, a semeadeira, nós temos tratores, nós temos vários corretores de solo, nós temos vários outros instrumentos, que justamente é o que nós conhecemos como modernização da agricultura, que se tornou uma modernização dolorosa, porque houve uma exclusão de parte da população agrícola rural. E essas pessoas começam a ir para as cidades. E quando vão para as cidades, imagina, geralmente são analfabetos ou semi-analfabetos e não conseguem tão somente ser inseridos no mercado de trabalho. Então o que nós hoje vemos é que os conflitos agrários ocorrem devido à alta concentração fundiária. Muitos hoje dizem, por que esse sem terra fica invadindo a casa dos outros, a propriedade dos outros? Se nós formos olhar o nosso processo histórico de formação, gente, nós podemos ver que a maioria dessas grandes propriedades rurais são resultantes, né, do processo de grilagem, que é de falsificação de documento dessas propriedades, porque até então a maioria desses grandes proprietários hoje são descendentes daqueles que compunham a coroa portuguesa que promoveu o processo de colonização, né, tanto dos donatários quanto das Sesmarias, que foram doados pelas coroas a algumas famílias importantes para promover não só a colonização do Brasil, como a administração das terras recém-descobertas. E aqui nós temos, né, por essas propriedades não possuem vínculo social. As grandes propriedades rurais, ela emprega, mas um grupo seleto de pessoas que manuseiam uma determinada ferramenta, coisa que anteriormente era feito o trabalho por 100 ou 200 homens. Isso a gente vê com a questão da colheitadeira, da semeadeira, a questão dos tratores para promover o adubo e a fertilização do solo, tá? Entre outros. E esses conflitos ocorrem porque não tem vínculo social, ou seja, não emprega, não traz renda para o povo. E as propriedades chamadas latifúndios aqui no Nordeste e fazendas no Sudeste, a maioria delas são decorrentes do processo de grilagem. O que é o processo de grilagem? Falsificação do título de propriedade. Como é que eles faziam? Pegavam um papel, redigiam o documento e colocavam na gaveta com grilos, onde a fezes desses animais iria abarrotar o papel, trazendo-lhe uma ideia de autenticidade, de antigo. Tá? E logo de autenticidade do documento, tá certo? E aqui nós vemos, né, um dado muito interessante. Imagine, hoje no Brasil existe uma alta muito grande dos preços, principalmente dos artigos alimentícios, mas para você ter ideia, nós temos 41% do nosso território, né, ocupado por terras agricultáveis. Ou seja, cada ano que se passa, nós produzimos cada vez mais. Mas não é para atender o mercado interno, mas sim uma necessidade externa. Ó, dos 87 estabelecimentos, dos estabelecimentos como um todo, 87 são liderados por homens. 69 hectares é o tamanho médio por dono de hectare. 1% das propriedades no Brasil não tem mais de 1.000 hectares. O que isso significa? Concentração fundiária. E o que é que propõe a reforma agrária? Propõe uma redistribuição de terras para aqueles que nela trabalham. Porque geralmente não se utilizam essas terras na perspectiva da produção de alimentos. Não tem vínculo social. Aqui também temos, né, o mapa das mortes por conflitos de terra no Brasil. E isso de 85, que é com o final da ditadura militar, até o ano 2006. E aqui nós temos o percentual, né, de latifúndios por região brasileira. E aqui são os principais problemas ambientais decorrentes da produção e reprodução do espaço rural, né? Como nós podemos ver, os agrotóxicos, a questão das queimadas, a questão do desmatamento, a questão da contaminação das águas dos rios, principalmente pela mineração com o mercúrio, né? A questão da erosão e o processo, a acentuação do processo de desertificação.
E a aula fica por aqui. Que Deus abençoe e se cuide. Um abraço. Até mais.